Irmãos, vamos abrir então nossas Bíblias no Salmo de número 23. Como todos sabem, nossos dois pastores estão no acampamento e de forma que o conselho definiu que hoje eu seria responsável pela, melhor dizendo, a mesa administrativa, definiu que eu seria responsável por trazer hoje a mensagem para vocês. Então, com muito temor e tremor diante de Deus, que eu aceitei tal incumbência. Então vamos abrir o Salmo de número 23, onde a palavra de Deus será exposta hoje. Um salmo bem conhecido. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus. Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra, que apenas, simplesmente pelo fato de ser lida, já comunica graça para nós, Senhor. E pedimos agora a iluminação da Tua parte, Pai, da parte do Teu Santo Espírito, para que possamos expor aqui, Pai, estes versos inspirados por Ti, de forma que Tu sejas glorificado e o corpo de Cristo seja edificado, Senhor. O Senhor sabe muito bem que somos vasos de barro, somos apenas servos inúteis, Senhor. Não somos capazes, não temos a capacidade de expor toda a profundidade, todas as maravilhas da Tua palavra. Cristo, eu te peço desde já perdão e peço também a Tua iluminação, a Tua capacitação, Senhor, para que eu aqui possa expor somente aquilo que vier de Ti mesmo, nada que venha de mim. É o que eu peço a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis sentar. Meus irmãos, conta-se uma história que certa vez um grande orador, diante de uma plateia, recitou o Salmo 23, e essa plateia foi ao delírio, ovacionou o mundo, aplaudiu esse orador. E logo após esse orador deixar seu lugar, ele foi substituído por um pregador. E esse pregador, ele simplesmente leu o Salmo 23, assim como nós fizemos agora há pouco. E a plateia, a audiência, foi às lágrimas. Ficou profundamente emocionado e chorou. Ficou com o coração bastante contrito. E ao ver aquilo, o orador famoso, ele já ficou assim, intrigado, né? Como esse cara apenas leu o texto que eu declamei aqui com tanta eloquência e ele conseguiu tocar tão profundamente as pessoas, e foi lá perguntar para o pregador como ele havia conseguido produzir aquele efeito, né? Em relação àquelas pessoas, à audiência. E o pregador virou e falou assim para ele: eu consegui fazer isso porque você conhece o Salmo 23, mas eu conheço aquele a respeito de quem o Salmo 23 dá testemunho. O Salmo 23, ele dá testemunho de Deus, ele dá testemunho de Cristo. O Salmo 23, ele nos mostra quem é o nosso Deus. Todos nós sabemos que o Salmo 23 é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. Se não for o mais conhecido, um dos mais conhecidos e um dos mais queridos de toda a Bíblia. Mesmo quem não é crente, mesmo os incrédulos, consegue identificar a poesia que os versos que acabamos de ler transmitem. Mesmo os não crentes conseguem, quando logo no começo do Salmo se fala: o Senhor é o meu pastor, já logo por essas poucas palavras, mesmo os ímpios já conseguem reconhecer que se trata do Salmo 23.
até mesmo aquelas pessoas que, muito embora não acreditem no Senhor Jesus Cristo, elas citam o Salmo 23 de uma forma ritualística para evocar a proteção divina. Eu conheço uma pessoa que anda com um cordãozinho no pescoço, dentro desse cordãozinho tem um quadradinho, assim como se fosse uma joia, dentro desse quadradinho tem o Salmo 23 enrolado bem pequenininho. A pessoa anda com isso no pescoço. Não é uma pessoa crente, não vai à igreja, não acredita num Deus que está lá, Deus está lá, eu estou aqui, mas no entanto ela anda ali com o Salmo 23 no pescoço. Segundo a tradição rabínica, o Salmo 23 teria sido escrito no oásis, enquanto Davi estava cercado pelas tropas de um rei inimigo. Essa explicação, essa origem nos dá até base para entendermos por que esse salmo nos transmite tanta confiança na providência de Deus. Já a maioria dos comentadores bíblicos e teólogos modernos acreditam que a origem do Salmo 23 já tenha se dado quando Davi era apenas um mero pastor de ovelhas. Porque é um salmo que remete totalmente, a esse quadro agropastoril. O Salmo 23 tem duas divisões básicas. Os 4 primeiros versículos, que se concentram em Deus como o pastor fiel de seu povo. E uma segunda parte, que são os 2 últimos versículos, versículos 5 e 6, onde Deus nos é apresentado como um anfitrião que recebe o salmista como um convidado de honra. Este salmo, meus irmãos, é um salmo relativamente curto, mas ele traz um quadro extremamente vívido, que os leitores originais aqui de Davi reconheceriam de pronto, justamente por conta do contexto, que é o contexto agropastoril, o contexto de rebanho, o contexto que tem a ver com as coisas que as pessoas da época estavam familiarizadas. E enquanto a nós, o que o Salmo 23 tem a nos ensinar? Nós vivemos num contexto totalmente diferente do contexto dos leitores originais do Salmo 23. Vivemos num contexto urbano, 3.000 anos depois do que este salmo foi escrito. Muito pouco, quase nenhum de nós tem familiaridade com fazenda, com roça, esse tipo de coisa. Mas esse salmo tem muito a nos ensinar. Como diria o reformador João Calvino, quando a Bíblia fala, Deus fala. Então esse salmo tem muito a nos ensinar. Então vamos agora explorar esta riquíssima porção do texto bíblico para aprender um pouco mais acerca de quem é o nosso Deus. Primeiro verso, primeira metade do verso 1, diz assim: o Senhor é o meu pastor. Primeira parte apenas, o Senhor é o meu pastor. Então, desta primeira parte do primeiro versículo, nós vemos que o nosso Deus é pastor. Deus é o nosso pastor. Como eu disse anteriormente, hoje em dia é muito raro nós termos contato com alguém que tem contato, que tem familiaridade com esse ambiente de fazenda e tal, a não ser que alguns dos irmãos aqui tenham fazenda ou morem na zona rural, mas regra geral, muito dificilmente nós temos contato com esse tipo de coisa. Não sabemos como se dá a lida com gado, com ovelha, como é que se dá o pastoreio de qualquer tipo de animal. Esse não faz parte do nosso mundo. Claro, nós vivemos num contexto urbano. Por isso nós precisamos ter em mente que os pastores dos tempos bíblicos permaneciam sempre ao lado do rebanho. Os pastores permaneciam sempre ao lado das ovelhas. As ovelhas dependiam totalmente do pastor para sobreviver, para viver. Os pastores, eles eram responsáveis por dar alimento, por dar água, por dar proteção, por tudo, meus irmãos. Se não fossem os pastores ali cuidando dos rebanhos, os rebanhos pereceriam em pouquíssimo tempo. Tudo era garantido pelo pastor. O pastor cuidava completamente do rebanho. No início do verso 1, quando nós vemos aqui o Senhor, está dizendo assim, o Senhor. E a sua Bíblia, muito provavelmente, esse Senhor está em caixa alta, está grafado de uma maneira diferente. O que quer dizer isso? Quer dizer que no original, a palavra aqui em hebraico é Yahvé. Então nós temos aqui que
a melhor tradução para essa primeira parte aqui do primeiro versículo é: Iavé é o meu pastor. Então logo de cara nós sabemos que Iavé é o meu pastor. O que quer dizer isso? Quer dizer que nada mais, nada menos do que o Deus do pacto, o Deus da aliança é o pastor. Quando Davi diz Iavé é o meu Senhor, por que Davi aqui não colocou, ele não escolheu um outro substantivo para designar Deus? Como a Bíblia tem outros adjetivos para designar Deus. Poderia ser El, poderia ser Elohim, poderia ser outros. Mas por que Davi escolheu Iavé? Por que está Senhor? Que diz respeito a Iavé. Porque a intenção de Davi aqui, meus irmãos, é clara. Ele quer colocar esse salmo dentro de uma moldura. Que moldura é essa? O pacto, a aliança que Deus faz com o seu povo. Então nós temos aqui uma coisa muito interessante logo no começo do primeiro verso do texto bíblico, que é um texto, um salmo altamente intimista, um texto muito íntimo, que há ali uma relação. Você vê a relação entre Davi e Deus, é uma relação entre ovelha e pastor, uma relação de intimidade, mas ao mesmo tempo que há essa intimidade, há também um sentido corporativo ao salmo. Davi escreve seu salmo dentro dentro dessa moldura corporativa, quando ele coloca que Iavé é o pastor. Ele poderia ter falado El é o meu pastor, Elohim é o meu pastor, não, mas ele coloca Iavé, o Deus do pacto, o Deus da aliança, meu pastor. Então todo o salmo está afiado nisso, que esse é o Deus da aliança que é o meu pastor. Ele jurou pelo próprio nome dele quando ele fez aliança com o povo de Israel. E ele não pode quebrar esse juramento por nada. Então é fiado nesse Deus da aliança, o Deus que é fiel, fiel acima de tudo a si mesmo, que não tem nada de mais alto para ajudar a não ser por ele mesmo. É fiado nisso que começa todo o salmo. Todo o salmo se inscreve, se insere nesse contexto do pacto, da aliança, não obstante também ser um salmo em que se expressa uma intimidade muito grande entre o salmista e entre Deus. Mas, o que nós podemos, além disso, o que nós podemos tirar disso daqui? Que essa aliança ficou lá apenas entre Israel e Deus, que isso ficou lá no passado, nós não temos nada a ver com isso. Nada disso. Totalmente errado esse pensamento. Porque da mesma forma em que havia uma aliança aqui, na época do Antigo Testamento, entre Deus e o povo de Israel, há uma aliança hoje entre nós e Deus da mesma forma. Nós hoje somos o Israel de Deus. Nós hoje vivemos na era da nova aliança. Vivemos sob a aliança que foi firmada pelo sangue de Cristo Jesus. A nova aliança. Então, da mesma forma em que Davi insere seu salmo aqui, nesse contexto da antiga aliança, nós hoje podemos ler esse salmo, também fiados nesse contexto, do contexto atual, da nova aliança de Cristo Jesus, firmada pelo sangue de Cristo Jesus. Hoje, na nova aliança, Cristo assume explicitamente o papel que era imputado a ele de sumo pastor, mas que na antiga aliança lhe era remetido apenas através de sombras e tipos. Hoje não, hoje nós temos a revelação completa, nós temos o Novo Testamento, e toda a Bíblia, mas de forma mais explícita ainda, o Novo Testamento testifica claramente que Cristo é o sumo pastor, que Cristo é o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Lá em João 10,14, o próprio Cristo afirma: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então nós temos aqui, meus irmãos, logo no primeiro comecinho do salmo, que Davi insere seu salmo dentro de um contexto pactual, e esse contexto pactual também pode ser aplicado a nós hoje, de forma que Cristo, Ele é o mediador dessa aliança, Ele é o nosso pastor hoje, da mesma forma em que há o pastor aqui, em que Davi se remete aqui a Deus como seu pastor, nós hoje podemos fazer em relação a Cristo na nova aliança. Mas, meus irmãos, como parte do seu ofício, cabia ao pastor remanejar as ovelhas através de grandes extensões de terra, em busca de pastos que serviriam de alimento ao rebanho. As ovelhas ficavam ali, numa região, comiam os pastos que haviam ali, logo o pasto que havia ali acabava, o pastor tinha que remanejar aquele rebanho para outro lugar, comer onde houvesse pasto novo, e ali o rebanho comeria de novo
E assim ia. Ele ia se deslocando através das pastagens, em busca de alimento. E durante esses deslocamentos, muitas vezes o pastor era obrigado a escolher um local, um local propício para que as ovelhas descansassem. Então não poderia ser um lugar qualquer, teria que ser um lugar onde as ovelhas estivessem protegidas, um lugar que houvesse sombra de preferência, um local que houvesse água, que as ovelhas com certeza ficariam sedentas através desses deslocamentos de lá para cá. Então, meus irmãos, a partir aqui do verso 2, na primeira parte do verso 2, no verso 2 todo, no verso 2 todo, e na primeira parte do verso 3, Davi se coloca no lugar dessa ovelha que está exausta e sedenta. Vamos ler aqui verso 2 e a primeira metade do verso 3. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Davi sabia o que era descansar em Deus. Ele sabia que o seu descanso, o seu refrigério estava em Deus. Não obstante ele ser o rei de Israel, dele dispor de exércitos, de possuir dinheiro, de possuir riquezas, de ter praticamente todo o povo de Israel aos seus pés, ele não se fiava em nada disso. Ele confiava apenas no Senhor. Ele sabia que Deus era o seu descanso, e não os bens materiais, e não a força do braço do homem. Da mesma forma, nós hoje podemos encontrar verdadeiro descanso em Cristo e somente em Cristo. Lá em João, capítulo 10, dos versos 7 a 10, podemos ler: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade, verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Em João 4, 13 e 14, nosso Senhor diz à mulher samaritana: quem beber desta água, a água do poço, lá no contexto, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será dele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eu acho muito legal, meus irmãos, que Cristo é ao mesmo tempo a porta que conduz as ovelhas aos pastos verdejantes, onde as ovelhas irão descansar, e Ele próprio é o descanso. Ele não só é a porta que conduz, como Ele próprio é o descanso. Cristo é um lugar também, Ele não é apenas uma pessoa, Ele é um lugar. E hoje, nós estamos no domingo de Páscoa, e muito me entristece ver muitos canais de televisão, muitos noticiários. Toda a época da Páscoa é a mesma coisa, se mostra lá, e na Terra Santa tal, aconteceu tal isso, não sei o quê, e na Terra Santa foi celebrada a missa de não sei das quantas, teve a peregrinação de não sei o que lá. Meus irmãos, não pode haver uma designação mais errada, mais afrontosa do que essa de Terra Santa, porque não existe Terra Santa. Sabe quem é a Terra Santa? Sabe qual é a Terra Santa? A Terra Santa é Cristo. Cristo é a Terra Santa. Porque Cristo é o lugar onde o homem se reconcilia com Deus. É só nele que há reconciliação efetiva entre o homem e Deus. Cristo é a Terra Santa. Não é aquele lugar lá onde tem aqueles pontos turísticos. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que é ruim você ir lá visitar, de forma alguma. Eu acho que é até muito bom, principalmente para os pregadores, para quem estuda teologia, ir lá, conhecer, ver como é que são as coisas. Poxa, eu li lá no livro tal, que era assim, assim, assado. Olha, é mesmo. Não é diferente. Tem esse valor de nós conhecermos o lugar, mas é um valor meramente intelectual, ou de turístico, ou de apenas entretenimento, ou apenas para conhecimento mesmo intelectual, para melhorar, para aprimorar a sua teologia. Mas aquilo ali não deve ser um lugar para você dedicar a sua devoção. Porque Cristo pisou aqui, porque Cristo pôs a mão ali, porque Cristo batizou ali naquela água. Meus irmãos,
Não façamos isso. A única terra santa que existe é Cristo Jesus. Ele é a terra santa. O texto fala, aqui o Salmo fala: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha água, a alma. É Cristo mesmo, Cristo é que faz tudo isso. Somente nele nós temos tudo isso. Ele que nos leva para os pastos verdejantes, Ele que refrigera a nossa alma, Ele nos dá água que mata a nossa sede completamente. A água que Ele nos dá para beber, ela não nos deixa mais sedentos, e ela ainda jorra para fora, ainda transborda de dentro da nossa alma. Diferentemente daquela água que está lá, naquela suposta terra santa, que as pessoas, infelizmente muitos crentes vão lá para ser batizados novamente, como se houvesse ali algo mágico naquela água, apenas porque Cristo batizou ali durante seu ministério terreno. Não há nada de especial, aquela água é uma água como outra qualquer. Quem beber daquela água vai continuar tendo sede, o cabelo dele vai secar, a sua pele vai secar. Cristo é a água que mata a nossa sede, Ele é a terra santa, Ele é o pasto verdejante que encontramos verdadeiro refrigério. Seguindo em frente, meus irmãos, na segunda parte do verso 3, nós lemos o seguinte: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A ideia aqui na língua original, no hebraico, é de que Deus conduz o salmista por veredas retas e planas. O contraste se dá com o caminho dos ímpios, que é o caminho tortuoso. O caminho dos justos é o caminho reto e plano, e o caminho dos ímpios é o caminho tortuoso. Davi sabia que a sua inclinação natural não era de andar pelos caminhos retos, os caminhos de Deus. A sua inclinação, assim como a nossa também, é de caminhar pelos caminhos tortuosos, infelizmente. Por isso ele coloca aqui no texto bíblico, nós lemos aqui: guia-me pelas veredas da justiça. Ele está pedindo para Deus o guiar pelas veredas da justiça. Guia-me, Senhor. E ele o faz confiado no que de mais alto se pode jurar, que é por amor do próprio nome de Deus. Ele fala aqui, Davi fala aqui: guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele não fala por amor de mim, pela glória do meu reino, pelo poder que há em Israel. Nada disso. Tudo isso não vale nada. Ele pede pelo amor do nome de Deus. Ele sabe que Deus tem paixão por sua própria glória, que Deus preza o seu nome acima de qualquer outra coisa. Por isso ele pede: Senhor, por amor do seu nome, guia-me pelas veredas da justiça, porque eu não tenho condições de fazê-lo pela minha própria força. Esse caminho, meus irmãos, que Davi tanto almejava trilhar, nós hoje percorremos em Cristo. Na verdade, Cristo já o percorreu por nós. Ninguém possui a capacidade de andar pelos caminhos retos das veredas da justiça por suas próprias forças. Ninguém possui essa capacidade. Por isso Deus, por amor ao seu próprio nome, enviou o seu Filho para que ele trilhasse os nossos caminhos, os caminhos da justiça, por nós. Então, quando estamos em Cristo, nós estamos trilhando o caminho que Cristo já percorreu por nós. Nós temos uma tendência de ver muito o lado da justificação por aquilo que diz respeito à parte dos pecados, né? Que Deus em Cristo perdoou todos os nossos pecados. Correto, certíssimo. Mas damos muita ênfase nesse aspecto e em detrimento de um outro aspecto tão importante quanto, que é o fato de que em Cristo, as obras de Deus em Cristo imputa as obras de Cristo a nós também. Todas as boas obras que Cristo praticou durante seu ministério terreno também nos são imputadas. Por isso que quando nós falamos aqui que esses caminhos retos, as veredas da justiça, que Davi tanto almejava trilhar, nós já trilhamos em Cristo, é nesse sentido de que quando Cristo esteve aqui na terra, todas as boas obras que ele praticou, a lei que ele cumpriu perfeitamente, a sua vida totalmente sem pecado, tudo isso, todas essas coisas também são atribuídas a nós. Não há apenas o aspecto do pecado que foi todo imputado a Cristo durante sua crucificação, mas durante toda a sua vida, tudo de bom que Cristo fez, todas as suas obras,
toda a lei que Ele cumpriu, isso também nos é imputado. Nós também recebemos isso. Então há esse duplo aspecto, por isso que nós já trilhamos esses caminhos da justiça em Cristo, esse caminho que Davi tanto almejava trilhar. Ele na verdade está aqui apontando para aquele que trilharia o caminho da justiça, apontando para aquele que iria trilhar o caminho reto de Deus, de modo totalmente perfeito, sem nenhum deslize. Ele aponta aqui para Cristo, e nós hoje nos fiamos em Cristo, nós hoje percorremos esse caminho em Cristo. Nós percorremos esse caminho antes da fundação do mundo, estamos percorrendo esse caminho enquanto aqui vivemos, e teremos percorrido esse caminho quando da consumação da segunda vinda. No verso 4, nós vemos aqui ainda, meus irmãos, o seguinte, quando o salmista fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui nos chama a atenção o fato de o verso começar com a locução ainda que. Por que o salmista não colocou assim, se eu andar pelo vale da sombra da morte? Não, ele não colocou assim, ele colocou ainda que. O que está implícito nisso daí? Está implícito que o salmista sabia que nenhum de nós passa incólume pela vida. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos dificuldades, enfrentaremos aflições, passaremos por sofrimentos, uns mais, outros menos. Isso é com Deus, mas ninguém passa incólume. E Davi sabia disso, por isso que ele fala, ainda que. Mas assim, a ideia aqui do verso, quando nós lemos aqui o verso no original, em hebraico, a ideia aqui é transmitir a ideia de a sensação de um perigo iminente, um perigo que está prestes a acontecer. A ideia aqui é de um pastor que está conduzindo o seu rebanho por um determinado caminho, e imagine que durante esse caminho, durante esse trajeto, há penhas, há rochas, há covis, e desses covis pode a qualquer momento sair uma fera dali para atacar o rebanho. Essa é a ideia quando em hebraico nós lemos este verso, a ideia de um perigo que pode acontecer a qualquer momento, e pode acontecer a qualquer instante. Mas cedo ou mais tarde, Davi sabia que as tribulações iriam encontrá-lo. No entanto, Davi ele declara não temer nenhum tipo de mal. Ele sabe que Deus o protegerá. E para ilustrar como Deus protege o seu povo, Davi utiliza duas figuras, que é a figura da vara e a figura do cajado. A vara era um instrumento, uma espécie de bastão, não muito longo, mas muito resistente, um instrumento de ataque. Se alguma fera, se algum lobo, alguma coisa do tipo viesse, ele atacaria com essa vara. E também o cajado. O cajado era um instrumento para resgatar as ovelhas, porque durante o caminho a ovelha poderia cair no buraco, cair no precipício, no desfiladeiro. Então o cajado ele possuía uma ponta curva, uma espécie de gancho que era utilizado para resgatar as ovelhas. Então temos essas duas figuras, o cajado, a vara e o cajado. Hoje em dia, meus irmãos, muitos pregam um falso evangelho. Muitos pregam, aceita Jesus e não enfrente mais dificuldades. O verdadeiro crente tem a marca da promessa. Vocês todos já ouviram isso por aí. Pare de sofrer, seja próspero. Esse tipo de mensagem não é da parte de Deus. Essa mensagem não é a mensagem da Bíblia. As Escrituras não nos ensinam esse tipo de coisa. As Escrituras nos ensinam que neste mundo passaremos por aflições, mas que em Cristo, e somente em Cristo, poderemos suportá-las, conforme João 16:33. Cristo, como já expliquei anteriormente, é o sumo pastor, e como tal, ele resgata as ovelhas das trevas do pecado, suas ovelhas, que somos nós, das trevas do pecado, do abismo que nos separava de Deus, por meio do sacrifício de sua própria vida. Cristo está com a vara e com o cajado na mão, e ele utiliza esses dois instrumentos
para nos salvar, para nos redimir, para nos proteger. Cristo é o pastor que dá a sua vida pelas ovelhas, para que elas tenham vida em seu nome. Cristo não apenas utiliza, como aqui o salmista coloca, a vara e o cajado, mas Ele dá a sua própria vida, Ele deu a sua própria vida, para que nós fôssemos salvos, fôssemos resgatados das trevas do pecado, fôssemos protegidos das feras que há no mundo e que querem arrebatar as nossas almas. Bom, meus irmãos, então este é o primeiro ponto, que Deus é o nosso pastor. Mas além de pastor, Deus também é o nosso provedor. Vamos voltar aqui para o verso de número 1, porque no começo da exposição deixei a segunda parte do verso 1 guardada. Agora vamos voltar para ela então. A segunda parte diz assim: nada me faltará. Vou ler de novo só para não ficar fora de contexto. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então o Senhor, além de nosso pastor, é também o nosso provedor. Como acabamos de ler aqui, nada me faltará, infelizmente, está, quando nós voltamos para o texto original em hebraico, é uma expressão que na sua tradução deixou um pouco a desejar. Porque no original, o que está escrito aqui é: de nada sentirei falta. De nada sentirei falta. Percebe que há uma diferença grande entre nada me faltará e de nada sentirei falta? Muito grande. Os adeptos da teologia da prosperidade nadam de braçada aqui nesse nada me faltará. Mas não sei se por falta de conhecimento ou de má fé mesmo, se esquecem de que o sentido original do texto é: de nada sentirei falta. O que Davi está querendo nos dizer aqui é o seguinte: é que a presença de Deus o supre de tal forma que ele não sentirá falta de nada. E nós encontramos Paulo expressando algo muito semelhante a isso em sua carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, dos versos de 11 a 13. Filipenses 4, de 11 a 13. Paulo diz assim lá: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. E é interessante, meus irmãos, que, mais uma vez, os adeptos da teologia da prosperidade, eles adoram pegar o versículo, uma parte do texto, totalmente tirada de seu contexto, para elucubrar em cima. Eles pegam esse tudo posso naquele que me fortalece e esquecem tudo que Paulo disse antes. Mas se nós formos ver, a analogia entre esse texto e o de nada sentirei falta, nada me faltará aqui da segunda parte do verso 1, é totalmente plausível. Quando Davi fala de nada sentirei falta, Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. É a mesma coisa, dita com palavras diferentes. O apóstolo dos gentios, ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Porque ele sabia, assim como o salmista, que o seu contentamento vinha de Cristo. Não vinha das coisas do mundo, não vinha das coisas terrenas. Era algo externo a ele, mas que estava dentro dele, por meio do Espírito Santo, que habitava nele e também habita em nós hoje. Deus é o nosso provedor, Cristo é o nosso provedor, para quem Davi aponta nesse salmo. Pois a vontade do Pai é que não se perca nenhuma das ovelhas que a Cristo foram dadas. Se a vontade do Pai é que não se perca de nenhuma das ovelhas que a Cristo foram dadas, o próprio Pai concede às ovelhas de Cristo, por meio do Espírito que habita nelas, esse contentamento, que nos faz ter essa sensação de que em Cristo somos mais do que vencedores. Eu, meus irmãos, antes de me converter, quando chegava nessa época assim, quando chegava nessa hora do dia, no domingo, quando eu não era crente e tal, essa hora do dia para mim era pior. Domingo, 7h30, 8h e tal, porque ia me batendo desânimo, ia me batendo uma falta de esperança, assim, de pensar: caramba, mais uma semana,
que chato, tudo de novo, acordar cedo, pegar o carro, trabalhar, ir para a aula. Aí você vai, faz tudo aquilo assim, sabe, aos trancos e barrancos. E a pedra assim para fechar a tampa do caixão era quando terminava a musiquinha do Fantástico. Aí era para fechar a tampa do caixão, do desânimo assim. E eu já vi várias pessoas falando isso também, sabe? Mas depois que Cristo me resgatou, que Cristo me alcançou com sua maravilhosa graça, nunca mais eu senti isso. Nunca mais eu senti desanimado. Eu posso sentir assim, cansado, sabe, de ficar cansado, assim, poxa, estudei pra caramba, trabalhei pra caramba, hoje meu filho deu muito trabalho, não sei o que, tarará, não quero nem jantar. Posso me sentir cansado. O próprio Cristo se sentiu cansado. Várias vezes o Evangelho fala que Cristo estava cansado, estava com sede, estava com fome, mas desanimado, essa falta de esperança, essa falta de ânimo, nunca mais, meus irmãos. E quando eu vejo um irmão em Cristo nosso expressar esse desânimo, essa desesperança, eu fico muito triste, fico muito chateado, porque como pode ele ser cristão, ele dizer que tem Cristo dentro dele, dizer que ele ama o Senhor Jesus e nutrir dentro dele um sentimento assim tão desolador? É incompatível, meus irmãos. É incompatível, porque como lemos anteriormente, Cristo é a água que não nos deixa dar sede, não nos deixa ter sede. É essa água que jorra, que transborda. Não estou dizendo que o cristão tem que ser aquela pessoa que vive rindo e tal, igual, sabe, uma pessoa que beira a loucura e tal. Ah, fui demitido. Não é isso que eu estou dizendo. Mas é aquela confiança, aquele contentamento que o apóstolo Paulo expressa aqui em sua carta aos Filipenses, em que o salmista expressa aqui no Salmo 23. É algo que mesmo diante das dificuldades, nós sabemos que Deus está do nosso lado, e que se Ele está permitindo aquilo, Ele sabe o que está fazendo e é para a glória dEle. Nós temos que nos regozijar nisso, porque a maior coisa que nós poderíamos ter, nós já temos, que é a salvação em Cristo Jesus. É isso. Lamentavelmente, meus irmãos, muitos de nós ainda não nos apropriamos do contentamento que somente em Cristo podemos experimentar. Muitos de nós somos crentes consumistas. Somos crentes que sempre queremos mais e mais. E até a própria religião, entre aspas, se torna um artigo de consumo. As pessoas passam a vir à igreja para consumir o culto, para consumir este momento em que nós consagramos a adoração a Deus. As pessoas vêm para consumir. Eu vou ali consumir um culto e beleza, durante toda a minha semana eu vou estar com uma paz de espírito fenomenal, tranquilo, porque cumpri com as minhas, entre aspas, obrigações espirituais. Então, até a própria religião passa a ser um artigo de consumo. Mas fora a religião, nós temos hoje televisão, nós temos hoje celular. As pessoas trocam de celular todo ano. Lança uma nova versão de um celular da moda, a pessoa não chegou nem a explorar 80% ou até 50% da capacidade daquele celular, ela já está trocando por outro. Televisão, a pessoa compra televisão de 46 polegadas e lança uma de 60, quero comprar de 60 para ver a Copa, não sei o que, está sempre comprando mais e mais. Carro, sabe, a gente entra numa espiral consumista, a gente se deixa levar por isso e esquece que quando nós fazemos isso, nós estamos pactuando com uma cultura idólatra, porque o consumismo é idolatria. Também nos tornamos idólatras. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que o ato de consumir em si mesmo é um ato pecaminoso, algo que deve ser banido de nossas vidas. Não é isso. Nós temos que consumir, infelizmente, vamos ter que consumir uma coisa ou outra. Mas o que eu peço para você é que apenas investigue a motivação do seu ato. Investigue se não há um Deus funcional operando em seu coração e que o está fazendo consumir. Será que você não está ali nutrindo uma sensação de prazer quando você consume? Essa sensação de prazer não está substituindo o prazer que você deveria ter com o seu contentamento em Cristo? Muitas pessoas recebem um pagamento e já vão para o shopping para comprar e fazem dívidas, e se sentem assim
sabe, um contentamento, uma sensação boa, porque comprou, saiu cheio de sacola na mão e tal. Nós não podemos sucumbir a esse tipo de coisa. Nosso contentamento tem que ser Cristo Jesus, tem que ser esse contentamento expresso por Paulo e por Davi em seu salmo. Não investigue seu coração, não se deixe levar por isso, não compactue com essa cultura idólatra, não se torne um consumista inconsciente, um idólatra inconsciente. Agora passamos para os versos 5 e 6. Vimos então que Deus é o nosso pastor, Deus é o nosso provedor, e agora nos versos 5 e 6, veremos que Deus é o nosso anfitrião. Vamos ler aqui os versos 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Os versos 5 e 6, eles apresentam uma virada no quadro imagético do Salmo. Como expliquei no começo, o Salmo ele pode ser dividido em duas seções. São dos versos 1 a 4, que remete mais a esse contexto de pastor, agropastoril, rebanho, e o verso 5 e 6, que é Deus como anfitrião. Deus, nos versos 5 e 6, somos deslocados para uma cena em que há um banquete, em que Deus recebe o salmista, naquilo que parece ser uma celebração de vitória, no qual o Senhor trata esse salmista, Davi, como convidado de honra. E para entendermos melhor o que esses versos 5 e 6 querem nos dizer, será necessário nos determos aqui um pouco na importância de explicarmos aqui o contexto da hospitalidade na cultura da época em que o Salmo 23 foi escrito. Porque há um abismo, meus irmãos, entre a cultura em que este Salmo foi escrito e a nossa cultura hoje. Por isso precisamos explicar um pouco o que esses versos 5 e 6 estão querendo dizer. O que significa essa hospitalidade que é transmitida aqui nos versos 5 e 6? Algo que nos é hoje tanto quanto estranho, tanto quanto distante, fora da nossa realidade. Imagine a seguinte situação: Palestina, 1000 anos antes de Cristo. Para além da cidade havia o deserto abrasador. Ser expulso da cidade equivalia praticamente à morte, condenação à morte. Essa pessoa morreria de sede, a não ser que a pessoa fosse recebida pelos moradores de uma outra cidade. Nesse contexto, hospitalidade é sinônimo de asilo. No verso 5, o salmista nos remete à imagem de um fugitivo que é perseguido pelos inimigos. Nós temos aqui então no verso 5 o salmista sendo perseguido pelos seus inimigos. O líder da cidade o acolhe em sua casa, lhe oferece comida e bebida e o unge na cabeça com aromas. Esse também é um hábito que hoje nós perdemos muito do seu simbolismo. Mas ungir uma pessoa com aromas era significar tratar aquela pessoa com honra. Quando Cristo fala na casa do publicano que quando a Maria Madalena unge seu cabelo, unge os pés de Cristo com óleo e enxágua e enxuga ali com o seu cabelo, e logo os fariseus que haviam ali repreendem: mestre, não vê o que essa mulher está fazendo? Cristo está falando assim: olha, eu cheguei aqui na sua casa e você não me recebeu como um convidado de honra, você não me ungiu com aromas, não ungiu minha cabeça com óleos. E esta mulher, esta prostituta, está fazendo isso, ela está me dando a honra que eu mereço. Então, nesse contexto, ungir com aromas, e nesse contexto de você estar tratando essa pessoa com a dignidade que ela merece, como um convidado de honra. Os inimigos, voltando aqui ao contexto, os inimigos então que estão perseguindo essa pessoa, se detêm à porta daquela residência, onde ele recebeu asilo. E ao verem o fugitivo, compreendem que ele está sob a proteção de outro. Qualquer agressão seria atentar contra a tradição sagrada da hospitalidade, seria ofender o anfitrião que recebeu o fugitivo. Nós vemos isso no Antigo Testamento, algumas passagens do Antigo Testamento, em que podemos ver essa tradição
da hospitalidade, quando nós vemos, por exemplo, Abraão recebendo os varões vestidos de branco, quando nós vemos também Ló recebendo os anjos em sua casa, e os homens daquela cidade de Sodoma eram tão vis que eles queriam entrar dentro da cidade, dentro da casa de Ló, porque sabiam que 2 forasteiros estavam ali. Então era algo assim ultrajante, porque estava quebrando a tradição da hospitalidade. Então nós temos nas Escrituras várias passagens em que somos remetidos aqui a essa tradição. Então os inimigos, diante daquela cena, impotentes, porque não podem fazer nada com o fugitivo estava sob a proteção daquele anfitrião, impotentes, os inimigos não podem fazer nada e se retiram. Após comer e beber, o líder da cidade, porque geralmente era o líder da cidade, aquele ancião que recebia o fugitivo, o forasteiro, e o hospedava. Era uma pessoa assim, de maior importância. Então esse líder da cidade, após oferecer comida e bebida, dá ao fugitivo uma escolta de 2 homens que acompanham até o seu destino final. É essa história que Davi está contando aqui nos versos 5 e 6. Muitas foram as ocasiões nas quais os inimigos de Davi estiveram prestes a capturá-lo. Vocês sabem muito bem, Saul esteve prestes a capturar, os filisteus, mas em todas elas Deus acolheu Davi como se fosse um anfitrião gracioso e o livrou das mãos daqueles que queriam sua morte. Muitas vezes Deus, após abrigar Davi, o envia de volta à sua jornada em direção à casa do Senhor, agora escoltado pela sua bondade e pela sua misericórdia. O interessante, meus irmãos, aqui é que Deus recebe Davi como um anfitrião, mas após receber Davi e dar de comer e de beber para Davi e dar aquela escolta para Davi, Deus o envia de volta. Deus ainda não havia recebido Davi em sua casa de fato. Davi ainda haveria de percorrer um maior caminho, de trilhar ainda um caminho até chegar à casa do Senhor, como está aqui: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então Deus recebe Davi como esse anfitrião gracioso, mas quando Deus recebe Davi ali não é o fim, ali é apenas uma parada para que Davi se abastecesse, para que Davi se ganhasse novas forças para voltar de novo ao caminho e dali a algum tempo, chegar à casa do Senhor. E essa história, meus irmãos, é a nossa história também ainda hoje. Ao longo de nossas vidas, inúmeras são as situações nas quais Deus nos acolhe, nos protege dos inimigos, nos serve um banquete e nos envia de volta ao caminho que Ele próprio traçou para que nós andássemos, aquele caminho que Cristo andou por nós. E quando voltamos à estrada, nós não retornamos sozinhos, porque assim como os cães auxiliam os pastores a conduzirem as ovelhas ao aprisco, a bondade e a misericórdia de Deus nos guiam em Cristo até que tenhamos chegado ao aprisco de Deus, até que tenhamos chegado àquele lugar de descanso, onde habitaremos por toda a eternidade. E ao chegarmos, meus irmãos, nesse destino final, quando nossa existência terrena terminar, seremos recebidos por ninguém mais, ninguém menos que o próprio Cristo, que de antemão preparou moradas na casa de Deus para aqueles que neles são feitos filhos de Deus, ou herdeiros com Ele próprio, com Cristo, conforme nos diz João 14:2. Para concluir, gostaria de fazer 3 aplicações, meus irmãos. Qual deve ser a nossa postura diante do Deus que é pastor, diante do Deus que é provedor e diante do Deus que é anfitrião? Primeiro, diante do Deus que é pastor, seja modelo do rebanho. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, dos versos 2 a 4, lemos o seguinte: 1 de Pedro 5, 2 a 4: Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade,
bem como dominadores do que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Diante do Deus, que é pastor, seja modelo do rebanho. Essa é a recomendação que Pedro faz à liderança da igreja. A membresia deve olhar para os líderes da igreja e ver neles um padrão a seguir. Uma das principais estratégias de Satanás é derrubar a liderança da igreja. Quando um presbítero, um pastor, até mesmo um diácono cai, um grande estrago é feito na igreja de Deus, tanto internamente quanto externamente. Internamente, a igreja quase que praticamente entra num estado de implosão. E externamente você tem um descrédito muito grande em relação àqueles que devem ser evangelizados. Quando alguém da liderança cai, é um grande obstáculo que a igreja tem na tarefa evangelizadora. Quando você vai evangelizar alguém, meus irmãos, se essa pessoa for muito contra o evangelho, um dos primeiros argumentos que ela vai ter vai ser: mas o pastor fulano de tal adulterou, mas o membro não sei das quantas fez isso e aquilo outro. Vocês são todos os hipócritas, porque vocês falam umas coisas e fazem outras. Vocês são moralistas, fazem isso e não falam nada, e não fazem nada. É só da boca para fora, só querem ficar regulando a vida das pessoas. Esse é o argumento que essas pessoas têm, os incrédulos têm, quando nós vamos evangelizar essas pessoas diante de tantos escândalos que assolam a igreja de Cristo. Mas eu queria deixar também a seguinte mensagem: muito embora este texto seja voltado para a liderança, esse texto de 1 Pedro, não somente os líderes da igreja devem ser modelos do rebanho, todos os membros da igreja devem ser modelos do rebanho. Porque se todos forem modelos do rebanho, imagine, meus irmãos, como esse corpo de Cristo vai estar edificado, como Cristo será glorificado, que igreja será essa, que glória para a honra de Cristo, para a honra de Deus Pai e do Espírito Santo, resultará de uma igreja em que todos os membros são modelos do rebanho. Não é porque sobre a liderança da igreja, sobre presbíteros, pastores, recai uma responsabilidade maior de pastoreio, que aquele membro que não possui nenhuma atividade relacionada à liderança deve relaxar em sua conduta, de forma alguma. Você glorifica a Deus através do seu viver. Lembre-se disso, lembre-se de que o mundo aí fora está vendo você, ele está te vigiando. E na primeira falha, na primeira grande falha que você tiver, eles vão apontar o dedo para a sua cara e falar: tá vendo? Você fala que é crente, mas faz isso, isso e aquilo outro. Na primeira eles vão fazer isso. Não estou dizendo aqui que nós somos impecáveis e que nós não vamos falhar, que não vamos pecar, de forma alguma. Nós, infelizmente, possuímos ainda resquícios do velho homem, da velha natureza. Mas acredito, meus irmãos, em que há algumas condutas que deveriam ser, já a essa altura, de crentes já que possuem uma certa estrada, uma certa caminhada cristã, crentes deveriam se abster de certas condutas, para evitar que o nome de Cristo Jesus seja blasfemado entre os ímpios. Já imagine, meus irmãos, que coisa terrível deve ser o nome de Cristo ser vilipendiado por sua causa. Imagine como deve ser isso. Não façamos isso, meu irmão. Vamos pedir a Deus, peçamos a Deus para que Deus nos livre disso. Então seja modelo do rebanho, mas não seja modelo do rebanho pensando que o modelo do rebanho é o pastor, é o presbítero, ou é o apóstolo Paulo, é Davi. Nada disso. O modelo do rebanho é Cristo. Cristo é o modelo do rebanho. Olhemos para Cristo. Paulo queria ser o quê? Imitador de Cristo. Então sejamos imitadores de Cristo também. Paulo, quando ele falou que queria ser imitador de Cristo, ele falava para pessoas que não haviam conhecido Cristo pessoalmente. Ele falava para pessoas que nunca tinham ouvido falar de Cristo. Aquelas pessoas só conheciam Cristo por meio da pregação de Paulo. Então quando Paulo resolve ser um imitador de Cristo, é o jeito que ele está dizendo, é a maneira que ele arrumou de mostrar Cristo para aquelas pessoas. Então, seja um imitador
dessa forma, você estará apresentando Cristo para aquele que não conhece. Você estará sendo modelo do rebanho, estará evangelizando aquele que não conhece a Cristo Jesus e estará glorificando a Deus, edificando o corpo de Cristo. Então lembre-se, meus irmãos, para sermos modelos do rebanho, precisamos ser semelhantes a Cristo Jesus. Uma segunda aplicação, diante do Deus que é provedor, seja grato. A ingratidão, meus irmãos, é uma das características dos ímpios. Paulo, quando escreve a Timóteo, em sua segunda carta ao Timóteo, fala que nos últimos dias os homens serão, aí ele fala um monte de adjetivos: egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, e assim continua. É muito familiar esse texto aqui da segunda carta a Timóteo. Parece que Paulo está falando do tempo que nós vivemos hoje. Os homens nos últimos dias serão isso aqui. Entre essas coisas serão o quê? Ingratos. Então a ingratidão não agrada a Deus. A ingratidão é uma característica dos ímpios. Então, diante do Deus que tudo dá, não deixa você passar nenhum tipo de necessidade, te deu tudo, te deu família, te deu amigos, te deu trabalho, te deu estudo, te dá a roupa que você veste, faz o seu coração bater, faz você respirar, te deu sua esposa, te deu sua noiva, te deu seu filho, sua filha, te deu tudo. O Deus que faz esse planeta Terra se sustentar, que faz todo o universo, todo o cosmos se manter, que cada centímetro, cada milímetro está em seu devido lugar, porque Deus está mantendo isso. Esse Deus provedor merece a nossa gratidão. Seja grato a Ele, mesmo que você aparentemente pense dentro da sua limitação que Deus não te deu nada, o que é uma mentira clamorosa, porque tudo você deve a Deus. A maior de todas as bênçãos vem de Deus, que é a salvação em Cristo Jesus. Seja grato a Deus. Davi, quando Davi resolve construir um templo para Deus, uma casa para Deus, Deus vira para Davi e fala assim, que Davi não construiria o templo, e sim o filho de Davi, porque Davi era um homem de guerra, um homem de sangue, havia muito sangue nas mãos de Davi, mas que Deus, em contrapartida, iria construir uma casa para Davi. Deus fala para Davi: eu vou construir uma dinastia para você, uma casa para você. E qual é a reação de Davi? Davi fala assim, lá em segundo livro de Samuel 7,18: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Da mesma forma nós hoje, meus irmãos, quem sou eu, Senhor? Quem é a minha família? Quem é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? O que eu estou fazendo aqui, pregando o Evangelho, pregando a Cristo Jesus? Outro dia desses, eu estava uma hora dessas lá, todo triste, esperando a semana terminar com a musiquinha do Fantástico, e hoje estou aqui, meus irmãos, pregando o Evangelho para vocês. Sou totalmente indigno dessa tarefa. Quem sou eu, Senhor Deus? Quem é a Eric? Quem é Bruno? Quem é André? Quem somos nós? Nós não somos nada, nós somos pó. Por isso temos que ter um coração grato diante desse Deus que é provedor. Nós não conseguimos imaginar o que Deus fez. Ele deu o seu próprio Filho. O que Cristo fez, meus irmãos? Ele se esvaziou de sua glória, sempre eterna. Antes da fundação do mundo, se fez carne, veio aqui humildemente para morrer por mim e por você, para fazer todas as boas obras e imputar essas boas obras para nós. Tudo isso. E as pessoas falam: foi por você, foi por você. Não foi por mim nem por você que Ele fez isso. Foi por amor e por honra ao próprio Deus. Nós somos apenas, recebemos isso como um reflexo. Recebemos isso reflexivamente. Nós não podemos deslocar o foco totalmente teocêntrico do plano da salvação para um homem dizer que foi por amor a você que Cristo fez isso. Não foi por amor a você, foi por amor ao Pai, foi por amor à glória de Deus que Cristo fez isso. Deus elaborou o plano salvífico por amor a Ele próprio, antes da fundação do mundo, porque lhe aprove resgatar um povo para amor do seu próprio nome, para o glorificar. E nós recebemos isso
de forma reflexiva. Deus é tão bom, tão gracioso, que o amor que Ele tem por si mesmo é tão grande que Ele se jorra e chega até nós de forma reflexiva. Nós vemos muito essa mensagem, meus irmãos, de que Deus nos amou de tal forma que deu o seu próprio Filho para nós. Foi por amor a nós, foi por amor a Ele. Sejamos gratos, porque por amor a Ele próprio Ele nos salvou, e Ele se aprove de salvar um povo, de resgatar um povo por amor a Ele próprio. Então sejamos gratos, meus irmãos. A ingratidão não é uma característica dos crentes, não é uma característica daqueles que servem a Deus. A gratidão, ela nos coloca no nosso devido lugar, ela nos deixa desse tamanhozinho assim. Quando nós olhamos para Deus e vemos tudo que Deus tem feito em nossa vida, esse Deus maravilhoso, esse Deus gracioso, majestoso, esse Deus que não há palavras para nós expressarmos, nós nos sentimos desse tamanhozinho. E qual é a nossa reação diante disso? Simplesmente adorar, simplesmente nos colocar de joelhos e agradecer a Deus. Senhor, obrigado, eu não posso fazer mais nada a não ser te agradecer. Não há nenhuma obra minha, nenhum mérito meu que me faça merecer o teu favor e que seja capaz de expressar um agradecimento por você. Pelo Senhor, eu simplesmente quero te agradecer de todo o meu coração. Obrigado, Pai. Somente isso. Vamos ser gratos, meus irmãos. Deus gosta da gratidão do seu povo. Deus gosta que nós sejamos gratos. Por fim, meus irmãos, uma última aplicação é: diante do Deus que é anfitrião, seja hospitaleiro. O chamado para ser hospitaleiro não é uma opção para os cristãos, é um mandamento. Diversas passagens das Escrituras, no Novo Testamento, testificam da nossa necessidade de sermos hospitaleiros. Todo crente que tem uma posição de liderança na igreja recebe a ordem de ser exemplo de hospitalidade, da mesma maneira que é ordenado a ser, por exemplo, exemplo no que diz respeito à fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal está no mesmo patamar de ser hospitaleiro, não está acima de ser hospitaleiro em relação à liderança da igreja. Nós vemos isso aonde? Na primeira carta de Timóteo 3:2 e também em 5:10. Nós temos lá Romanos 12:13, primeira carta de Pedro 4:9. Todos esses textos falam do mandamento de ser hospitaleiro. Mas ser hospitaleiro não é uma coisa não é um mandamento que deve se restringir apenas à liderança da igreja. É um mandamento que deve ser praticado por toda a igreja, por todos os membros da igreja. Porque quando somos hospitaleiros, nós estamos colocando em prática o amor cristão. Nós estamos mostrando às pessoas o amor de Cristo. As pessoas têm a oportunidade de ver Cristo em nós. A hospitalidade bíblica genuína não consiste em receber alguns poucos amigos em casa para trocar ideias, para conversar sobre amenidades, para mostrar os móveis novos, para mostrar nossas habilidades na cozinha. A hospitalidade bíblica não é isso. A hospitalidade bíblica consiste em convidar aquelas pessoas que não têm condições de retribuir o seu convite, aquelas pessoas que não têm condições de hospedar você. Hospitalidade bíblica consiste em receber pessoas necessitadas em sua casa. Considere, meus irmãos, a possibilidade de adotar uma viúva, um viúvo, uma mãe, um pai solteiro, um universitário que veio aqui estudar no UNB e não tem nenhuma família em Brasília. Não se pergunte, meus irmãos, se essa pessoa é gente boa. Não pergunte, meus irmãos, se essa pessoa é até mesmo crente. Em grego, a palavra hospitalidade significa literalmente amar aos estranhos. Amar aos estranhos. Então, hospitalidade bíblica significa convidar uma pessoa necessitada para vir e viver com você durante algum tempo. E foi justamente isso que Deus fez conosco, com a grande diferença que em Cristo nós moramos com Deus, mas não por um tempo determinado, e sim por toda a eternidade. Essa a etimologia da palavra hospitalidade em grego, amar aos estranhos. O que Deus fez conosco? Não foi exatamente isso? Ele não amou a estranhos por meio de Cristo? Porque a partir do momento que Adão pecou e que por meio de Adão o pecado passou para toda a humanidade,
O que nós nos tornamos para Deus se não estranhos? Estranhos, pessoas que são rebeldes a Deus, não andam no caminho de Deus, têm ojeriza a Deus, detestam a Deus, vivam numa suposta autonomia, uma autonomia de lei própria, nós nos tornamos o quê? Estranhos para Deus. Mas o que Deus fez? O que Deus deu o seu próprio Filho e amou esses estranhos. Em Cristo Ele amou os estranhos, primeiramente amando a Ele mesmo. O amor dele veio até nós e Ele nos amou a estranhos. Nós éramos esses estranhos. Então, meus irmãos, eu sei que não é uma coisa fácil, ainda mais que nesse contexto de Brasília que vivemos, um contexto em que a grande maioria da população vive em apartamento, cada um entra no seu apartamento, fica lá recluso no seu casulo. Muitas vezes eu morei 30 anos em apartamento, desde que nasci até os 30 anos de idade. E muitas vezes você não sabe quem é o seu vizinho de porta. Você mora ali, morava no 503 e não sabia quem era o vizinho do 502. Você entra no elevador com a pessoa, você não sabe nem quem é aquela pessoa. E você está ali morando anos e anos com aquela pessoa. Então eu sei, ali naquele mesmo prédio, então eu sei, meus irmãos, que não é uma coisa fácil isso aqui, de receber uma pessoa estranha, amar aos estranhos. Receber um estranho em sua casa, ainda mais você não sabe se a pessoa pode ter algum problema, se ela pode, praticar alguma maldade e tudo. Mas esse é o chamado para o cristão, é receber aquele estranho mesmo. Receber aquela pessoa que não tem afinidade nenhuma com você, que não é seu amigo, sabe? Porque o próprio Senhor Jesus fala que proveito nós temos de amar aqueles que nós amamos, aqueles que gostam de nós. Não há proveito nenhum nisso. Nós temos que amar os estranhos mesmo. Receber essas pessoas em nossas casas. Receber por algum tempo, para essa pessoa ver como vive uma família cristã, uma família que tem ali o seu culto doméstico, que tem a sua vida totalmente centrada em Deus, uma vida teocêntrica, teorreferente, cristocêntrica. E depois de algum tempo essa pessoa sai dali, convertido ou não, isso depende do Senhor, não depende de nós, mas pelo menos ela saiu com esse testemunho de ter vivido durante algum tempo uma família cristã. Então pense nisso, meu irmão. Pede a Deus para que Ele te capacite. Eu estou orando também nesse sentido. Eu estou pregando isso aqui para vocês, mas eu prego isso para mim também, porque não é fácil, né, nesse contexto de Brasília, nessa vida de hoje assim, totalmente individualizada. Você tem tudo individualizado, até mesmo no trabalho, cada um na sua baia, com paredes para você não conversar com a pessoa do lado, porque senão você vai atrapalhar no rendimento, né, laboral e tudo, na performance. Então nós vivemos uma vida que é muito, eu, individualismo e tal. O máximo que nós conseguimos expandir isso um pouco é no contexto da família, com a esposa, com o filho, e olhe lá. Quanto mais, imagina trazer uma pessoa que você nem conhece. Imagina se adotar um estudante lá do UNB. O UNB está cheio de gente lá de Senegal, de Angola, Moçambique, que o UNB tem intercâmbio, né, com esses países africanos e tal. Imagina você receber uma pessoa dessa: olha, você vai morar aqui comigo aqui durante 3 meses e tudo, sabe? Você vai compartilhar, você vai jantar, almoçar com aquela pessoa, tomar café da manhã. Essa pessoa vai sentar no seu sofá, assistir televisão com você, tomar banho com você. Vai ser uma pessoa da família. Imagina você fazer uma coisa dessa. Deve ser maravilhoso fazer isso. Vamos orar, vamos pedir capacitação de Deus, para que Deus nos capacite a fazer esse tipo de coisa. Isso é um evangelismo assim, na prática, é sermos cristãos mesmo, de verdade. A Bíblia nos chama a fazer isso, Cristo nos chama a fazer isso. Então, meus irmãos, diante do Deus que é pastor, seja modelo do rebanho. Diante do Deus que é provedor, seja grato. Diante do Deus que é anfitrião, seja hospitaleiro. Mas não seja por suas próprias forças, porque você não vai conseguir. Seja pelo poder do Espírito Santo. Se você tentar fazer tudo isso que eu falei aqui por suas próprias forças, não passará de uma mera tentativa de legalismo. Moralismo e legalismo, não vai passar disso. Você tem que fazer tudo isso pedindo a Deus que o Espírito Santo que habite em você o capacite a fazê-lo. E faça para a glória de Deus.
Faça para que o nome de Deus seja glorificado, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que Cristo seja espelhado em sua vida, para que o perfume de Cristo seja espalhado através do seu viver, através do seu proceder. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Obrigado pelo Salmo 23, obrigado porque o Senhor inspirou o salmista a escrevê-lo. Obrigado, Pai, porque é um salmo que aponta totalmente para Cristo Jesus, assim como toda a Bíblia, Pai. O assunto da Bíblia, de capa a capa, Pai, toda ela é Cristo Jesus, Senhor. Obrigado por o Senhor ter nos trazido até aqui, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Como disse o Senhor Davi, como disse o salmista Davi, quem somos nós, ó Pai, para que o Senhor tenha nos trazido